família aqui presente, amém? Louvado seja Deus por esse dia tão abençoado na casa do Senhor. Nós estamos, como compartilhávamos, né, durante todo o dia, porque o céu desceu à terra nesta manhã. Festa no céu e festa na terra. Porque como na vida se converte a uma festa, júbilo no céu. E nós tivemos aqui nesta manhã, louvado e exaltado seja o Senhor. O céu desceu à terra e junto com os anjos e com os irmãos e com as famílias, louvamos e exaltamos ao Senhor pelos batismos. Batismo é vida na vida da igreja, né? E assim Deus continua fazendo uma grande obra. E não podemos deixar de falar, como a expressão do Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, os que voltaram do cativeiro, estávamos com os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. E o 3 diz: grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Não podemos deixar de falar essa expressão, né? Porque a igreja, a família, hoje nós damos resposta às orações. E nós podemos repetir juntos, vamos falar juntos? Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Você está alegre? Vamos ficar de pé nesta hora. Vamos falar com o Senhor. Fazer deste culto uma entrega no altar do Senhor, com nossas vidas, nossas famílias. Deus está operando maravilhas, você crê nisso? Por isso Ele fez grandes coisas, vai continuar fazendo grandes coisas na vida da igreja, na vida da sua família. E nós exaltamos já o Senhor. Faça desse culto um momento em que você vai estar colocando a sua vida, a sua família. Você que está online também, que está conectado com o Senhor. Abra o teu coração e entrega também, né, a sua vida, o seu lar. Porque Deus que está aqui, Ele está alcançando também a tua casa. Amém? Oremos. Senhor Deus, graças te damos por este dia que o Senhor nos deu. Ó Deus, o quanto nos alegramos nele. Pelas tuas grandes obras, Pai. Pelas tuas maravilhas. Ó Deus, obrigada. Queremos agradecer, ó Pai, pela celebração desta manhã dos batismos, ó Deus. A nossa boca se encheu de gozo, de riso, de lágrimas, ó Deus. Lágrimas daqueles que semearam, Senhor, sementes plantadas, respostas às orações. E por isso nosso coração, ó Pai, neste altar, quer entregar a nossa gratidão, Pai, por tudo que o Senhor fez nesta manhã, mas não só nela, antes, quantas manhãs, quantas noites, quantas orações. E o Senhor tem feito maravilhas e fará maravilhas, ó Pai. Ó Deus, muito obrigada. Continua abençoando, Senhor, cada família aqui, em especial as famílias que passaram pelas águas. Cobre-as com teu poder, Senhor. Ó Deus, que sejam todas, ó Pai, abençoadas e possam multiplicar esta graça que um dia as alcançou. Pai, abençoa o culto nesta noite. Receba, ó Deus, as nossas vidas, a nossa adoração. Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor, Pai. Muito obrigada, Senhor. Receba a nossa adoração nesta noite. E contempla a necessidade de cada família. Por isso nós já colocamos a nossa vida no teu altar. E que o Espírito Santo seja presente aqui nesta noite, transbordando nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados. Os irmãos podem sentar um pouquinho? Assentados ainda, nós vamos falar o nosso versículo, né? Todos juntos? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Amém. E nós estamos alegres. Mais uma vez, fique de pé. E nós vamos cantar esta letra. E você vai sair do seu lugar e cumprimentar um ao outro, né? Neste momento.
saber que Cristo está neste lugar. Amém. Para transformar sua tristeza em alegria, pois o meu prazer está na lei do Senhor e na sua lei meditar noite e dia. Os que habitam em sua casa são bem-aventurados, louvam-te perpetuamente. Alegrei-me quando disseram, vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram, vamos para a casa do Senhor. Como é bom viver em comunhão, na presença de Deus, ao seu lado, irmão, bem unidos, sem brechas, no mesmo amor, transbordando pra glória do Senhor. É bom saber que Cristo está neste lugar para transformar sua tristeza em alegria, pois o meu prazer é estar na lei do Senhor e na sua lei meditar noite e dia. Os que habitam em sua casa são bem-aventurados, louvam-te perpetuamente. Alegrei-me quando disseram, vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram, vamos para a casa do Senhor. Como é bom viver em comunhão, na presença de Deus, ao seu lado, irmão, bem unidos, sem brechas, no mesmo amor, transbordando na glória do Senhor. É bom viver em comunhão, na presença de Deus, ao seu lado, irmão, bem unidos, sem brechas, no mesmo amor, transbordando pra glória do Senhor. Alegrei-me quando disseram, vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram, vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram, vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram, vamos para a casa, vamos para a casa, vamos para a casa do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Vamos para a casa, vamos para a casa, vamos para a casa do Senhor. E o povo de Deus diz, amém. Louvado seja Deus. A gente pode sentir esse espírito de alegria. Nós vamos estar sentados, ouvindo a repórter Valentina, dando os avisos, né? Preste atenção. Olá, Porque, igreja! como disse o pastor, a bênção A paz do continua, Senhor. irmãos. Há Hoje estamos muitas, encerrando o nosso mês da muita família. bênção neste lugar. E foi uma que grande desejamos compartilhar com a bênção sua viver esse família. tempo Amém? juntos. Mas junho está chegando. Temos certeza de que vai ser um mês muito especial na presença dele. Hoje estamos encerrando o nosso mês. E hoje a nossa programação está muito especial. Pela manhã temos batismo, um momento muito emocionante, onde vidas estarão testemunhando
publicamente o seu amor e compromisso com Jesus. E à noite teremos a renovação de votos, celebrando o amor, a união e as famílias abençoadas pelo Senhor. Durante esse mês também teremos o nosso jantar do Dia dos Namorados, um momento preparado com muito carinho para fortalecer ainda mais as famílias da nossa igreja. Ei, você aí, vem ficar por dentro das nossas programações. Toda terça-feira, às 3 horas, temos culto de oração Iracema Barreto. Às quartas, às 7 horas, temos culto de oração e estudo da palavra, onde estamos estudando o livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Todo domingo, às 9 horas, temos nosso culto da manhã. Após dele, às 10, nossa queridíssima EBD. Retornaremos às 6 horas para o nosso culto da noite. E atenção ao nosso passeio das famílias. Será no dia 5 de dezembro, em um sítio com café da manhã, com almoço, louvor, brincadeiras e muita comunhão. E amor de Deus, é claro. O valor é de R$100 por pessoa, podendo parcelar. Todas as informações estarão nas nossas redes sociais e também no nosso grupo da igreja. Então não fique de fora e participe conosco. Deus ama você e sua família. Tchau! Glória a Deus, amém? Deus ama você e sua família. Glória a Deus. Nós vamos ficar de pé. Nós vamos estar fazendo a leitura bíblica alternada. Olha, eu acho que está todo mundo cansado, né? Mas é um cansaço gostoso, muita bênção, muita alegria, né, irmãos? Esse cansaço a gente quer ter todo dia, irmãos. De ver o povo envolvido na obra e ver o que o Espírito Santo está fazendo, tudo movido pelo amor, né? Amém? Vamos fazer a leitura da palavra? A gente fica até emocionada, demora um pouquinho. Tudo movido pelo amor. Começando do amor de Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E ver, né, cada vida aqui, a sua vida, você é alvo do amor de Deus, né? Então, que bênção poder ter esse cansaço santo, né? E agradável. Porque todos envolvidos no mesmo amor, no mesmo propósito, para edificar a casa de Deus. Amém? E nós vamos estar fazendo a leitura bíblica, primeira dirigente, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém? Vamos todos da congregação? Todos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? E o Espírito de Deus está aqui. Que nós possamos sentir essa presença. Aleluia. Essa presença forte, irmãos. Que não é como estar aqui e não sentir o mover do Espírito neste lugar. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Aleluia, Senhor. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo
certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Aleluia, Senhor. Espírito, Peça para o Espírito Santo encher a sua enche vida. a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Mais uma vez, cante com o coração. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração, Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. adoramos. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu
eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Aleluia. Quantos nessa hora, depois desse momento de derramamento, desejam que a sua casa seja uma casa de bênção? Amém? E nós vamos cantar, fazendo desse louvor a nossa oração. Creia nas promessas de Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Deus é fiel em todas as suas promessas. A minha casa, a nossa casa, seja uma casa de bênção. Aleluia, Senhor. Minha casa será uma casa de bênção. Nós cremos, Senhor, nessa promessa. Minha casa será um pedaço do céu. Nele estarão reunidos adoradores que só exaltam a Deus verdadeiro e fiel. Aleluia, Senhor. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração. Aleluia, Senhor. Onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça esse clamor. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Oh, Deus. Faça do meu coração tua casa todo dia. Oh, Deus, todo dia, Pai. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Uma Casa de bênção, como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Fala, meu Senhor. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Ó Deus, ouve a oração para as famílias. Faça No teu altar nessa noite. tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Aleluia, Senhor. Ser presente na nossa casa, na nossa família, e que a nossa casa seja um pedacinho do céu. Eu fui criada e mamãe nos instruiu assim: crianças,
A nossa casa precisa ser um pedacinho do céu. Porque onde Jesus está, o céu está ali. Amém? Que nossa casa, nossas famílias sejam um pedacinho do céu. Que haja paz, alegria, harmonia. Louvado seja Deus. Agradeça a Deus. Porque não tem bem mais precioso do que a paz dentro de um lar. A harmonia, o perdão, a comunhão. E ali está Jesus, é um pedacinho do céu. Amém? Deus abençoe também os visitantes aqui conosco. Sejam bem-vindos com as suas famílias, no nome precioso de Jesus. Amém? Deus os abençoe, cada família aqui presente. Você quer viver o novo de Deus? Deus tem algo novo para você nesse tempo. Experimente neste tempo o novo de Deus. Amém? Porque o Deus que é o mesmo ontem, hoje, como diz a palavra sobre Jesus. É o Deus que faz maravilhas nesse tempo. Vamos cantar e pela fé já sentir. Deus está fazendo algo novo nesta noite, na nossa família, na nossa casa, na igreja. Um tempo novo, irmãos. Amém? Vamos louvar e adorar a Deus. Porque Deus tem algo novo para você nessa noite. E a palavra diz que as coisas velhas já passaram. Quando Jesus está na nossa casa, tudo se faz novo. Aleluia. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos sonhos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Pode sonhar, mãe, creia no agir de Deus. Meu filho vai voltar, pai, na mesa o pão não vai faltar, não vai faltar. Promessas se cumprirão, bênçãos te seguirão, e o que passou, passou, o novo de Deus, aleluia, o novo de Deus chegou, o novo de Deus chegou. Eis que tudo se fez novo, disse Jesus. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Tome posse dessa palavra. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Teu filho Deus é poderoso para restaurar. Pai, na mesa o pão não vai faltar, não vai faltar.
O novo de Deus chegou. Aleluia, o novo de Deus chegou. E esse tempo se chama hoje, porque onde Jesus está, Ele tem poder para transformar e fazer tudo novo. Glória a Deus. Porque Ele é o Senhor das nossas famílias e da nossa vida. Vamos falar o tema todos juntos? Você pode falar sentadinho um pouquinho, né? Vamos falar o tema? Qual o tema, irmãos? Famílias crescendo no amor. A divisa. Estavam juntos e tinham tudo em comum. Tudo em comum. Você crê nisso? Nós vamos estar, antes de estarmos cantando o hino da família, o irmão André vai orar, louvando, exaltando ao Senhor. O Senhor que faz tudo novo na nossa casa, tudo novo na nossa vida. Ali esse louvor falou de resposta às orações. Mãe, teu filho vai voltar. Onde há um clamor ao Deus Todo-Poderoso, que pode fazer tudo novo. O Deus que é provedor na mesa, o pão de cada dia não vai faltar, porque Deus supre as nossas necessidades. E a Bíblia diz em glória. E esse é o tempo de voltar a sonhar. Não desista dos seus sonhos. Temos ouvido tantas palavras nesse mês da família. E a principal delas, não desista da sua família. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus, exaltando ao Deus da família. Esse momento de louvor e adoração, antes de cantarmos o hino. Amém, oremos. Pai nosso que estás no céu, santo, santo, santo é o Senhor, Pai. Amém. Obrigado, Deus, obrigado pelo teu cuidado sobre nós, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o pão nosso de cada dia não tem faltado em nosso lar, Senhor. Obrigado pela tua provisão, Senhor. Obrigado porque nós podemos sentir o teu sustento, o teu suporte, Senhor. Obrigado, Deus. Meu Deus, eu quero te agradecer por todas as vidas que estão aqui neste lugar, Senhor. Ó Deus, ser com todos, com todas as famílias aqui representadas, Senhor. Ó Deus, receba, Senhor, em nome de Jesus, Pai, as nossas vidas, Senhor, as nossas orações, as nossas adorações, os nossos louvores a Ti, Pai. Somente a Ti, porque toda honra, toda glória e todo louvor a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Esse momento de dedicação dos dízimos, das ofertas, da nossa vida no altar do Senhor. Vamos cantar o louvor família, né? E colocar, consagrando no altar. Traga no altar não só os dízimos e ofertas, mas a sua vida e a sua família. Coloque ao pé da cruz, né? No altar do Senhor, os seus pedidos, a sua necessidade como família. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa, ainda que venha a
fidelidade em todo o tempo, Pai. Louvamos o Teu nome e convidamos, Senhor, ser presente em nossa casa, ser presente em nossa família, Pai. Abençoa, Pai. Supre, restaura. Harmonia Ele quer trazer. Jesus quer trazer paz pra você. Amém, Jesus. Vamos, irmãos, consagrar nesta hora os dízimos, ofertas e a nossa vida no altar. Fique de pé, só um minuto, e nós vamos estar orando ao Senhor. Senhor, graças te damos, ó Pai, porque és o Deus de toda graça. E nos enviou Jesus. E Jesus entrou no nosso lar. E a presença de Jesus transforma. Transforma água em vinho, Pai. E o último vinho é melhor do que o primeiro. E Ele faz tudo novo, Senhor. E surpreende-nos, ó Pai, com seu poder, com seu amor e com sua graça. Pai querido, receba, ó Deus, os dízimos, as ofertas, que as famílias, ó Deus, as vidas preciosas colocaram no altar do Senhor. Mas receba junto, Senhor Deus, a nossa vida, a nossa entrega, ó Deus, nossa vida dedicada no Teu altar para Te louvar, para Te servir, ó Pai, e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E faremos isso, e já o fazemos, com alegria, Pai. Sim, o Senhor também fala para fazer prova do Senhor. Ó Deus, o Senhor conhece a necessidade de cada lar. E Tu és Deus provedor, ó Pai. Que haja abundância em cada lar, Pai. Abundância de alimento, Pai, para provisão a cada dia, Senhor. Porque o Senhor não deixa nada faltar. Mas a abundância da paz que vem pela presença de Jesus, Pai. Nós oramos agradecidos por toda a provisão abundante nesta igreja. Pelos recursos, ó Deus, o Senhor tem multiplicado. Pelas vidas e trabalhadores que estão, ó Deus, com alegria, colocando a mão no arado, Pai, com propósito, vidas com propósito. Continua abençoando, ó Deus, a sua igreja. Continua abençoando as famílias que estão lá no lar nesta hora. Vá de encontro em nome de Jesus, Senhor, abençoando, suprindo, fazendo tudo novo, Pai. E que haja também neste momento, assim como estamos fazendo aqui, uma entrega de vida em Teu altar. Para a honra e glória do Teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Os amados podem sentar. Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus. Amém. É uma alegria muito grande. Mês da família. Hoje é o último dia que estamos comemorando o mês da família. Maio é um mês da família. E o meu coração está muito alegre, muito. Né? Não só pelo que nós percebemos, recebemos e vimos, né, e experimentamos na parte da manhã desse dia, por todos os milagres que o Senhor fez nesse dia, nessa manhã, mas também por eu encontrar aqui, nesse lugar, meu amado irmão Zecão, né? 20 anos, Zecão, trabalhando nos encontros de casais, e aqui está, Deus me presenteou hoje, também vendo esse homem, né? É a alegria que invade o meu coração e a emoção, então, de ver você, meu amigo, sua esposa amada, né? Bênção demais. E o Carlos, que nos visita hoje, né, Carlos? Seja bem-vindo, meu amigo, tá? Deus abençoe, esposo da nossa amada irmã Rosinéia. Temos intercedido por essa família. Você já é amado, Carlos, daqui da nossa família, da nossa igreja. Você já é querido nosso há muito tempo, né? Já temos orado pela sua vida, pela sua família, e temos intercedido por você, né? O Senhor tem nos dado presentes, né? E louvado seja Deus por isso, né? Pelos presentes que Ele nos dá. E eu estou muito alegre, muito feliz mesmo por essas emoções que o Senhor tem nos dado.
irmãos, que alegria. Não posso deixar de vir aqui. A irmã Dulcinea veio aqui no altar e eu não reconheci. Eu não posso deixar de dar uma palavra aqui, pastor, de gratidão. Irmão Zecão, louvado seja Deus. Que família amada, irmãos. Né? Que caminhou aqui conosco, pastor. Né? E nós não nos contemos de alegria, como o pastor falou. Eu falei, pastor, está abraçando, deve ser algum amigo dele. Louvado seja Deus, irmão Zecão, como nós louvamos essas mãos aí erguidas neste lugar. Na caminhada aqui, louvado seja Deus, que Deus continue. É uma grande alegria, como o pastor falou, né? Do nosso coração, do nosso amado irmão Zecão, da nossa amada irmã Dulcinea, que se transformou, né? Deus te abençoe. A Rosiné falou, meu esposo também estará aqui. Deus te abençoe, amado. Nossa igreja ama cada família aqui. Deus abençoe. Não posso dizer perdão, pastor. Não podemos deixar de falar das coisas maravilhosas que Deus faz, irmãos. Né? Glória a Deus. E casal lá atrás também, né? Louvado seja Deus, irmãos. Cada vida aqui é preciosa para Jesus. Deus abençoe. Que satisfação viver a vida em igreja. E viver a igreja na vida das famílias. Deus abençoe na vida de vocês. Amém. Que lindo. Amém. Os irmãos viram que eu fui ali atrás e apanhei esse copo, né, com água. Né, ali o batistério está cheio, então eu fui ali, apanhei a aguinha ali batizada. Tá não, amado, está vazio já. A irmã Catirene, pastor, a água está ali atrás, tá? Não é a água do batismo não, tá bom, gente? Não é não, do batistério não. Tá bom? Amém, amados. Amém. Você ama a sua família? Você tem cuidado dela? Amém, né? Nós temos colocado diante de Deus as famílias. E aqui, nesse lugar, então, nesse mês todo, né? Mês de maio, nós viemos aqui ao altar do Senhor e colocamos aqui aos pés, né, do Senhor, no altar de Deus, esses pedidos aqui que foram feitos. Né? Você colocou aqui os pedidos, né, esses pedidos. O pastor vai estar orando por cada um deles que está aqui. Mas você talvez não teve oportunidade, né, de colocar aqui, né, o seu pedido de oração pela sua família. Então você que quer colocar a sua família no altar do Senhor nessa hora, nesse momento, você vai ficar de pé. Se você puder ficar de pé, fique de pé, que a gente vai orar por esses pedidos agora. Pela fé, nós vamos então interceder, né, ao Senhor por esses pedidos que foram feitos aqui e por você que ficou de pé agora nessa hora. Pai, muito obrigado, porque cremos que Tu estás aqui nesse lugar. Porque é impossível, ó Deus, não perceber, não notar a manifestação da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor. Obrigado, Senhor, pelas nossas famílias. Nós Te agradecemos porque o Senhor nos plantou no nosso lar. Senhor, era para nós mesmos estarmos lá. O Senhor preparou o ambiente, preparou os nossos pais, preparou as nossas mães. Nós, Senhor, vivemos no lar que vivemos, porque o Senhor aprove ao Senhor nos colocar no lar em que estamos vivendo. E vivemos, ou muitos já viveram, e então vivendo em outro lar, com novas famílias. Mas o Senhor, o Deus eterno, nos fez então sermos preparados pela nossa família, para hoje, no dia de hoje, adorar o Teu nome pela família que nos deste, pelo lar que nos deste, Senhor. Nós queremos Te agradecer pela família, porque a família é coisa do Senhor. O Senhor instituiu a família, o Senhor mantém a família, o Senhor sustenta a família, Senhor, e a nossa família, nós queremos declarar diante do Senhor que a nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos são Teus, Pai. Ó Deus, o inimigo não pode com a nossa família, porque o Senhor está nela, com ela, protegendo a entrada, a saída. O Senhor está conosco. O Senhor, o Deus de Israel, que nos ama, que nos acolhe, que nos abraça, Senhor, é o Deus que sustenta a nossa casa, o nosso lar. Ah, Senhor, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham, Pai, aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, Pai, ó Deus, em vão trabalham, Senhor, os sentinelas. Mas eis aqui, diante do Senhor, nós colocamos, Senhor, esses pedidos aqui de oração, e todos os pedidos que estão sendo feitos agora, Senhor, em nome de Jesus, por meus irmãos e irmãs que estão de pé nessa hora. Senhor, há um pedido que eles estão fazendo agora, há um clamor que eles estão realizando nesse momento, há uma petição,
Senhor, eles estão de joelhos, todos nós, Senhor, com o coração humildes diante do Deus eterno, porque nós muitas vezes não temos as saídas, mas o Senhor é o Deus que tem respostas, o Senhor é o Deus que abre as portas, o Senhor é o Deus que faz com que, quando as circunstâncias elas estão demasiadamente maiores do que nós, o Senhor é o Deus que é maior que as circunstâncias, aquele que apara o vento, aquele que cessa a tempestade, aquele que dá um maná, aquele que faz nos andar, Senhor, pelos lugares mais altos na Tua presença, nos eleva mais a Ti, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, e abençoa esses pedidos que estão aqui diante de mim e diante da igreja. Cada irmão que escreveu com amor, dedicação, esses pedidos, Deus, que Tu possas responder no tempo do Senhor, que haja alegria, que haja salvação, que haja paz, que haja contentamento, mas que haja, Senhor, milagre no meio da família, restauração no meio da família, comunhão no meio da família. Deus, em nome de Jesus, Tu és aquele que conhece o fundo da nossa alma, lá dentro onde ninguém consegue pôr a mão, os olhos, ver aquilo que está lá na alma. O Senhor conhece, Senhor, as nossas aflições, Tu conheces, Senhor, as nossas angústias, mas Tu também conheces as nossas alegrias, a paz que excede todo o entendimento. Tudo Tu sabes, tudo Tu vês, tudo Tu conhece. E nessa ciência do Senhor, e nesse conhecimento da Tua parte, é que nós, com amor, Senhor, com segurança, com alegria e com fé, colocamos estes pedidos no Teu altar, para que Tu possas responder, Senhor, para que Tu possas atender, porque Tu és o Deus que atende oração, que ouve oração, o Deus que está com os ouvidos atentos às casas, aos lares, às famílias, aos pais, às mães, aos filhos, Senhor, que clamam a Ti, Senhor, com o coração buscando uma resposta. Pai, Deus de amor, Tu és a nossa resposta, Pai. Em nome de Jesus, abençoa os Teus servos, nossos irmãos, e cada lar, aqui nesse lugar, nessa hora. Assim oramos, entregando, porque nós não podemos, mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, pode, tem poder. Assim oramos, entregando cada vida aqui, cada família, e esses pedidos no Teu altar, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Podeis assentar, queridos e amados irmãos. E aí, mês da família se encerrando, e nós então, terminando o mês da família, nós vamos colocar a tua família e continuar colocando a sua família no altar do Senhor. Mas junho vem aí, se prepare, junho está chegando, amanhã nós teremos novidade em nome de Jesus. Então, você tem que fazer uma coisa, arregaçar as mangas e trabalhar, porque há muito para fazer, amados, há muito para ser conquistado. Ore pelos projetos que o Senhor está colocando no meio da igreja, ore e continue se envolvendo com a obra do Senhor, com o reino de Deus, amém? Vamos caminhar e continuar caminhando juntos como família no Senhor. O tema dessa noite, desse texto lá de Gálatas capítulo 5, verso 22, nós já lemos o texto aqui, e o tema é esse: famílias crescendo no poder do Espírito Santo de Deus. Famílias crescendo no poder do Espírito Santo de Deus. Gálatas 5, 22 até o 25, vamos acompanhar a leitura bíblica. Espero que você tenha trazido a sua Bíblia. Nossos irmãos e irmãs da multimídia projetam aqui os textos, mas seria muito bom que você trouxesse a sua Bíblia e você marcasse, né? Pastor vai falando, o que ele falou sobre isso? Marcar ali na sua Bíblia, no texto da sua Bíblia. Mais tarde você então vai olhar para o texto, vai olhar para a sua Bíblia e dizer, e vai fazer anotação, e vai fazer então ali mais tarde, né, a sua reflexão sobre aquilo que foi falado hoje à noite. Amém, amados? Gálatas capítulo 5, verso 22 vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Famílias
então, que estão crescendo no poder do Espírito Santo de Deus. Essa carta aos Gálatas, foi escrita pelo apóstolo Paulo às igrejas da Galácia, que compreendia a Galácia, Frígia, Pisídia e Licaônia, plantadas na primeira viagem missionária de Paulo, lá em Atos capítulo 13, vai falar sobre essa viagem, primeira viagem missionária de Paulo. E nessa carta ele defende o seu apostolado. Ele combate os judaizantes que queriam que os judeus convertidos a Cristo voltassem à antiga prática do judaísmo, como por exemplo a circuncisão, e voltar a guardar a lei. Aqui nesse capítulo 5, o apóstolo Paulo vai combater a prática da circuncisão, enfatizando que aqueles que tais coisas praticam estão voltando aos antigos rudimentos da lei, negligenciando a Cristo e seu sofrimento na cruz. Esses homens estavam seguindo seus próprios desígnios, suas próprias vontades, e não a de Deus, seguindo então o desejo da carne e não do Espírito. Então esse trecho, né, de Gálatas capítulo 5, do 16 até o 26, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. E aqui, nesse texto que nós lemos, o apóstolo descreve que todos que são de Cristo e que foram selados com o Espírito Santo da promessa, produz o Espírito Santo de Deus. Você tem o Espírito Santo, você é batizado no Espírito quando recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, você então é selado com o selo do Espírito, então você tem pelo menos um dom para poder então abençoar a vida da sua família, de uma pessoa. Percebam que o fruto do Espírito, na verdade, é o fruto que você encontra em Jesus. Quando nós olhamos para essas características do fruto do Espírito, você vai ver a pessoa de Jesus aqui. Jesus, ele é o próprio amor encarnado, amor do Pai encarnado. Jesus é a alegria que ele vai refletir através da presença de Jesus, da presença de Deus. Jesus é aquele que transmite a paz. Jesus é longânimo para com as pessoas. Ele tem um amor longânimo, ele tem um trato longânimo, ele é benigno, é bondoso, ele é fiel, ele é manso, ele tem um domínio próprio. São as características que você encontra em Cristo Jesus. São as características do Espírito Santo de Deus. Aqueles que levam e têm o Espírito Santo de Deus, têm essas características. Porque aquele que tem o Espírito Santo é guiado pelo Espírito e realiza as obras de Jesus. Porque reconhece nele, em Jesus, a autoridade para pôr em prática o fruto, ou seja, no Espírito. Uma família que cresce através do poder do Espírito Santo de Deus, vive em amor. Mas o fruto do Espírito é amor. É a base do relacionamento. Quando eu e você conhecemos alguém, nos apaixonamos por alguém, casamos com essa pessoa, foi Deus que colocou no meu coração um amor por essa pessoa. E essa pessoa que você ama, o seu esposo, a sua esposa, ele e ela são então dotados desse amor. Você é dotado desse amor de Deus. Isso é família, não é? O Senhor tem nos dado muitas coisas. Passamos por uma pandemia mundial. Você está aqui, está vivo, coração está batendo, há ar no seu pulmão, você está vivo. Creia nisso. Alguém disse o seguinte: você quer ser feliz? Quer ser alegre? Você quer saber se você está vivo? Você vai de manhã olhar o jornal e vai ver a parte do obituário. E não vai encontrar o seu nome lá. Significa que você ainda está vivo. E se você está vivo, há propósito na sua vida. Há algo maravilhoso a ser feito no seu lar, na sua casa. Você é um homem e uma mulher de Deus, e Deus tem propósito para a sua família. Deus tem nos dado saúde, vida, família, um teto, um coração batendo. Nos dado bens, não tem faltado pão, temos recebido bênçãos sem medidas da parte do Senhor. E o que você está fazendo então com todas essas bênçãos que Deus tem te dado? Nós não somos donos de nada, nem de nossas próprias vidas, somos mordomos, administradores, e somos comprados, amados, tudo é do Pai, tudo é dele. Mais que isso, o Espírito de Deus nos dotou de talentos especiais, vindos da parte do Senhor. São dons para serem utilizados no reino dele, e esses dons, deles todos, o maior deles é o amor de Jesus Cristo.
Só o Senhor foi derramado em nossos corações quando ainda éramos pecadores. Esses dons, primeiramente, precisam ser usados dentro de casa. Uma família cheia do amor de Deus. É uma família, então, que tem essa facilidade de relacionamento, tem a facilidade de perdoar. Sabe, quando nós somos dotados, cheios do amor de Deus, nós então, cheios do amor de Deus, vamos tratar com deferência as pessoas do nosso lar. Vamos ter tato, vamos ter cuidado no falar, vamos ter cuidado no amar, vamos estender as mãos. Uma família onde o amor de Deus, ela é vivida ali, né? Não há ressentimento, não há dor, não há palavra dura, não há discórdia, não há gritaria, pelo contrário, há paz ali naquele lugar, porque o amor de Deus reina. Se nós prestarmos atenção, o amor aqui é o alicerce para todos os outros dons, porque não adianta eu ser alegre sem amor, ter paz sem amor, ser longânimo sem amor, ser benigno sem amor, ter bondade sem amor, ser fiel sem amor, ser manso sem amor, sem ter domínio próprio e não ter amor. O amor é a base. E o amor de Deus é a base, porque não adianta nós amarmos com o nosso amor, nós precisamos buscar com excelência os maiores dons, diz o apóstolo Paulo, e o maior dele é o amor, e o maior dele, dos dons, é o amor, né? Não é por nossa força que vamos conseguir amar os inimigos, né? A intimidade no quarto secreto com Jesus é concretizada com as atitudes, com a prática do amor dentro de casa. A família que cresce segundo o poder do Espírito Santo, que ama segundo o poder do Espírito Santo, que vive em amor, consegue amar com o amor de Jesus. Sabe por quê? Porque a gente olha para Jesus, as características desse amor, a gente vê como ele se comportou, como ele amou o diferente, como ele amou o discriminado. Sabe, o nosso amor, ele precisa ser maior que o amor do mundo. As pessoas costumam dizer, eu te amo lá no mundo, mas não conhecem o amor sacrificial de Jesus, o amor que se doa. Esse é o amor que nós precisamos ter dentro de casa. Nós precisamos sofrer, amados, pagar o preço pelo amor, sabe? Continuar amando a qualquer preço, doa o que doer. Nós precisamos continuar amando os nossos familiares, orar por eles, sabe? Ninguém ora com tanta intensidade por alguém como alguém que ama. Se você tem o amor de Deus, você vai orar pela sua família, pelo seu lar, e vai manter o seu casamento, os seus filhos de pé, porque você então, com amor, se coloca diante do Senhor com o joelho no chão, boca no pó, e ora com amor e com o amor de Deus, e trata com o amor de Deus a sua casa, a sua família. Família que anda segundo o Espírito de Deus, vive o amor de Jesus e vive o amor de Jesus hoje, não ontem, não depois, aqui e agora. A gente precisa ter essa consciência, sabe? De sermos inteiros no lugar onde nós estamos. Você e eu precisamos estar inteiros no lugar onde você está. Porque às vezes nós distraímos muito, a nossa mente divaga, o nosso coração, o nosso pensamento, a gente sai, então, os pensamentos, né? E às vezes nós não estamos ouvindo o nosso cônjuge, não estamos prestando atenção nos nossos filhos, não estamos ouvindo com o coração aqueles que estão rogando por nós, sabe? Nós precisamos estar inteiros no lugar onde nós estamos. Viva cada dia inteiro. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Uma família que cresce através do poder do Espírito Santo de Deus vive em alegria. Nem o amor de Jesus, nem a alegria de Jesus, ou nenhum outro fruto, ninguém poderá desenvolver por vontade própria. É o Espírito que faz desenvolver esse amor no seu coração. Sabe? Só pelo poder de Deus que você ama, e só pelo poder de Deus que você tem alegria. Sabe? É o Espírito que nos capacita a amar como Jesus. É o Espírito que nos capacita a ser felizes. O combustível da alegria da família, que cresce através do poder do Espírito Santo, é o Senhor Jesus. Passamos por momentos de tristeza, não é verdade? Frustrações, desânimos, contendas até, de angústia, de dor, de lutas, sofrimentos. Mas nada se compara à alegria de sermos filhos de Deus.
Você é filho de Deus? Você é filha de Deus? Você se sente amado por Deus? Se sente amada pelo Senhor? Essa alegria precisa entrar e invadir o seu coração, porque se essa alegria de pertencimento do reino, pertencimento ao Senhor do reino, entrar no seu coração, tal forma for, você então não vai se deixar levar pelas circunstâncias da vida, porque a alegria que entra no nosso coração, ela é maior, a alegria de Deus, ela é maior que qualquer circunstância. A tristeza pode até bater na porta, mas com Jesus até a tristeza pula de alegria. Eu cantei já esse hino uma vez, uma melodia, né? Assim também, agora vós tendes tristeza. Jesus chegou para aqueles discípulos e disseram: olha, eu vou ser entregue para as autoridades, eu vou ali sofrer, eu vou para a cruz, e ali eu vou ser entregue, e ali eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Jesus falava isso para os seus discípulos, por isso ele disse: assim também, agora, depois dele ter dito isso, agora vós tendes tristeza no coração, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar, em nome de Jesus. Você e eu precisamos clamar pela presença do Senhor dentro da nossa casa, porque com Jesus no lar, no coração, na alma, a alegria invade você, por ter certeza de ser amado, amada, querida. Sua família é do Senhor, e essa alegria precisa invadir o seu coração, amada e amado do Senhor. Muitos definem a alegria como um sentimento momentâneo, passageiro da vida. Uma família que cresce através do poder do Espírito Santo de Deus, que anda segundo o Espírito Santo de Deus, vive em alegria, porque a sua alegria não está posta em coisas, em circunstâncias, em sentimentos. Uma família que cresce através do poder do Espírito Santo de Deus e anda segundo o poder do Espírito Santo de Deus, vive em alegria, porque tem os pés na terra e o coração nos céus. Nossa mente precisa nos levar à presença do Senhor, a sua vida. Nós não podemos olhar somente para as circunstâncias, sabe? Se nós olharmos somente para a tristeza da vida, você liga a televisão, você olha o repórter, tristeza, guerra, dor, maltratos, né? Incertezas, o seu coração se enche então de dúvida, porque como é que eu vivo nesse mundo, como é que tanta tristeza, e você então vai alimentando o seu coração dessas coisas, né? As circunstâncias também, as coisas que nós vivemos, as dores, as angústias, vão então tentando achatar a nossa fé, arrancar de nós a alegria da presença de Jesus em nossos corações. Não deixe, em nome de Jesus, que as circunstâncias então arranque de você a alegria de ter Cristo Senhor, o Deus eterno na sua vida. Você já parou para pensar? Que o Rei eterno, o Deus da glória, Ele está dentro do seu coração e mora em você, o perfeito habita em você, e você pode falar com Ele, se comunicar com Ele, você pode clamar a Ele, você pode pedir a Ele, você pode se alegrar com Ele. Essa presença precisa ser real na sua vida, sabe? Muitas vezes somos tomados pelas circunstâncias, e aí as circunstâncias às vezes parece que são maiores, as lutas parecem que são maiores, as dores, e aí quando nós olhamos para a tristeza, para a dor, para a luta, nós então enfraquecemos e a alegria foge, sai, porque nós deixamos escapar, porque a nossa mente, o nosso coração, nossos olhares estão postos então nas coisas que nos dão tristeza. Tira o seu olhar daquilo que traz tristeza para você, aquilo que traz dor para você, e coloca o seu olhar em Deus, no Deus do impossível, no Deus que pode todas as coisas. Não há impossíveis em todas as promessas do Senhor. Tudo aquilo que Ele prometeu, Ele cumpriu. Ele disse: o meu filho, esse virá, o meu eleito virá, eu tenho prazer nele. E Jesus veio para mudar a história da sua casa, da sua vida, escrever um novo capítulo da história da sua família, e Ele quer fazer isso. Você e eu precisamos buscar essa alegria, buscar a certeza que o Deus eterno está conosco, que Ele não nos desampara, não nos tira os olhos, Ele está com as suas mãos postas. Diz a palavra do Senhor que os ouvidos do Senhor estão atentos para a oração que se fazem
você faz dentro da sua casa. Que os olhos do Senhor estão postos na sua vida, no seu coração, na sua alma. Ele conhece você. O olhar de Deus não é um olhar humano, que olha você aparentemente por fora, externamente. O olhar de Deus é um olhar interno, profundo. Ele prescruta a alma, o coração, ele sonda, ele vê a sua dor, a sua tristeza, a sua alegria, ele te conhece. Se esse que te conhece, como ninguém te conhece, nem como você mesmo não se conhece a si mesmo, mas o Deus eterno te conhece, ele te fez, ele te criou, e ele sabe como ninguém cuidar, tratar a sua vida, a sua família. Tem a alegria da presença do Senhor no seu lar, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, é paz. Uma família que cresce através do poder do Espírito Santo de Deus, semeia e colhe a paz. Cuidado com o que você fala, cuidado com como você convive, com o seu relacionamento com as pessoas, cuidado com a sua fala, os termos que você usa, porque aquilo que você plantar, você vai colher. Isso é fato, é verdadeiro, é genuíno. Se você planta amor, você vai colher amor. Se você planta discórdia, você vai colher discórdia. Se você planta palavra dura, vai colher palavra dura. Se você se você então ali semeia amor dentro da sua casa, se você semeia paz dentro da sua casa, você vai colher a paz. Se você semeia a paz de Cristo dentro do seu coração, dentro da sua família, você vai colher uma família cheia de paz, cheia da presença do Senhor, amado e amada do Senhor. Tem uma ilustração que conta muito bem o que significa paz. Um rei, ele instituiu uma competição no reinado. Ele disse assim: eu quero então premiar aquele que vai pintar o quadro da paz. Então, naquele reinado, todas as pessoas começaram a pintar o quadro da paz. E ali, naquele reinado, 2 pessoas ficaram lá, né, empatadas. O rei disse assim: olha, tragam-me os quadros. Ele trouxe: olha, eu gostei desses 2 aqui. Vamos então olhar para esses quadros e vamos ver aqui retratado a paz. Um quadro, havia uma paisagem de um lago com árvores. Esse quadro tinha uma grama verde com flores, com uma floresta no fundo, assim, um céu azul, um sentimento realmente de paz aquele quadro trazia. E um outro quadro diferente, muito diferente desse, era um quadro onde não havia céu azul, mas havia nuvens negras ali naquele lugar, nuvens escuras, e aquelas nuvens eram escuras. Lá numa montanha, a chuva caía, um lago, e o contexto ali daquele quadro era um contexto sombrio. E para espanto de todos, o rei escolheu aquele quadro sombrio. E as pessoas: como pode, rei? Você escolheu outro quadro, realmente trata a paz, esse aqui não. Ele vai dizer o seguinte: o rei: olha, mas se você prestar atenção, lá na montanha, no final, lá atrás do quadro, o pintor teve ali, né, o capricho de pintar ali um ninho com um pássaro e com o seu filhote, quietos. E ali, aquele ninho, com aquele pássaro, com seus filhotes, representa a paz. Porque paz não é ter paz de cemitério. Paz de Jesus, paz de Cristo na família, é paz no meio da discórdia. É ter paz no meio da luta. É ter paz no meio aonde a chuva cai, aonde a tempestade vem, aonde o deserto vem. E ali, essa paz de Deus, nesse ambiente, nesse cenário, nesse quadro, é que eu e você temos a paz de Deus. Essa é a paz de Deus. É a paz ultra circunstancial. É a paz que excede o entendimento das pessoas. Como pode essa família toda, assim, passando por todos esses problemas de luta, de enfermidade, né, de desemprego, e ali serenos, tranquilos, firmados,
Porque a família que tem a paz de Cristo está baseada, está alicerçada na presença do Senhor, e por isso é inabalável. E essa paz de Deus, a paz de Deus que excede todo entendimento, possa entrar no seu coração, no seu lar, na sua família, e fazer a diferença quando você estiver passando por necessidades, por lutas, por dores. Clame ao Senhor pela paz que excede todo o ambiente, em nome de Jesus. Tem um outro episódio de Stanford. Stanford, na verdade, era um advogado presbiteriano que perdeu suas 4 filhas em um naufrágio no Oceano Atlântico. E dessa tragédia, Stanford, esse advogado, escreveu uma das mais belas letras que se transformou em um hino cantado até hoje por nós, HCC 329. E lá está o texto. Depois de ter suas filhas ali mortas naquele naufrágio, ele escreveu, ele foi de novo, ele fez o mesmo trajeto, ele pegou o navio, ele passou pelo lugar ali, ele com a esposa, pelo mesmo lugar em que as filhas tinham sido mortas ali naquele navio que foi naufragado, passou pelo mesmo lugar, e ali, quando ele se deparou naquele momento ali, que ele reviveu ali, o momento em que as filhas haviam morrido naquele mar, ali, ele escreveu: se paz mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Essa é paz, paz que excede todo entendimento. No meio da luta, você tem paz no seu coração, clame a Deus pela paz que excede todo entendimento, porque quando você está com a paz de Deus, você tem condições de tomar decisões certas, acertadas. Porque quando você está com confusão na alma e no coração e na mente, estou confuso, você não tem condições de tomar decisões. Tome decisões diante da paz do Senhor. Só tome decisões quando a paz entrar na sua alma. Você vai ter decisão, e a sua decisão vai ser certa diante do Senhor. Amém, amados? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. Uma família que cresce através do poder do Espírito Santo de Deus, ela é longânima. Longanimidade é ter longo ânimo, não desanima por qualquer coisa, é persistente e sabe onde quer chegar, tem um alvo bem definido e vai fazer de tudo para chegar até um fim. Uma família que cresce através do poder do Espírito Santo de Deus é longânima, porque faz escolha ao lado de Jesus, é firme nas suas decisões. Olha aí, está bem certa de que nem a morte, nem a vida nos poderá separar, ou os poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Uma família longânima é longânima porque tem elasticidade de suportar, dar suporte às relações, que carrega as cargas uns dos outros, que anda mais uma milha, que dá a capa, entrega a capa, que se sacrifica pelo outro, que ama o outro, que dá então essa oportunidade do conserto do outro, que sabe, que tem então essa elasticidade de não se irritar com facilidade, não chutar o balde. Eu não aguento mais, eu não suporto mais essa vida, essa situação, essa casa, esse lar, essa família, eu não suporto mais. Aquele que é longânimo e tem a longanimidade de Deus no coração, suporta todas as coisas, porque quem lhe dá o suporte é o Senhor eterno, Deus da glória. É Ele que sustenta a sua casa, que dá força para você suportar e te dá suporte para você andar mais uma milha, amado e amado do Senhor. É flexível, não se exaspera facilmente, insistente no bem, não desiste com facilidade de amar, de cuidar das pessoas, não desiste da família, não desiste dos filhos, não desiste do lar, é persistente, insistente, continua lutando. Meu amado e minha amada, não desista, não desanime, tenha essa elasticidade no crer em Cristo, porque na hora e no momento do Senhor, você vai receber a resposta que você está esperando. Amados, como precisamos de famílias assim, que sejam instrumentos de Deus também na vida do outro,
para abençoar a outra família, a outra casa, o outro lar, não só de receber as bênçãos do Espírito, porque é exatamente isso. Quando nós temos o fruto do Espírito, não é para nós, o fruto do Espírito é para o outro, é para você usar dentro da sua casa, para abençoar a sua família, a vida do seu cônjuge, dos seus filhos. Sabe, nós precisamos então ser espelho, ser exemplo, farol, pai sendo exemplo para os filhos, filhos sendo exemplo para os pais, esposa sendo exemplo para o esposo, que sejam cuidadosos no amar, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, prontos para perdoar. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, longanimidade, benignidade. Uma família que cresce através do poder do Espírito Santo de Deus é benigna, porque semeia o bem, vive fazendo o bem, não consegue ver alguém necessitado sem estender a mão, alguém chorando e triste, que não busque consolar, está sempre pensando em fazer o bem. As palavras que saem da sua boca, dos membros dessa família, são benéficas, fazem um bem a todos que a ouvem. Suas atitudes demonstram sua benevolência, é agradável, tem um perfume suave de Cristo. As pessoas gostam de estar próximas, de estar perto dos membros dessa família, porque são cheias da presença do Espírito Santo de Deus dentro da sua casa, dentro do seu lar. Seja uma pessoa benéfica e viva e semeie o bem por onde você andar. Os seus pés precisam te levar, então, a que você possa ser semeador do bem e não da discórdia. Você e eu precisamos viver dentro de casa, experimentando e dando, entregando às pessoas o bem. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Uma família que cresce através do poder do Espírito Santo, Deus é bondosa, faz a bondade de Deus, realiza a bondade de Deus. E sabe o que é bondade de Deus, amados? Bondade de Deus é graça. Graça é favor imerecido. Bondade de Deus é olhar para as pessoas com o olhar do Senhor. Como é que você tem olhado para os membros da sua casa, da sua família? Com qual olhar você tem buscado olhar então para o seu lar, para a sua casa? Como é que você tem semeado a bondade dentro da sua casa, dentro do seu lar? Como é que você tem tratado as pessoas dentro do seu lar? Precisamos amar as pessoas como Deus ama. Precisamos perdoar as pessoas como Deus as perdoa. Viver uma vida na perspectiva de Deus, olhando para Deus e não para o homem, não para aquilo que o homem faz, não esperando receber algo em troca, porque se Deus fosse fazer algo bem, algum bem a nós, esperando receber algo em troca, o que Ele receberia? Todas as nossas justiças, segundo Isaías 64:6, parte B, vai dizer que todas as nossas justiças diante de Deus são como trapos de imundícia. Deus não nos abençoa por causa de nós, sabe? Por causa da nossa benevolência, mas Deus nos abençoa por causa de nós, apesar de nós sermos quem somos, pecadores, errantes, limitados, pequenos. Apesar de sermos quem somos, o Senhor age de bondade e de graça conosco. Ele te ama e é bondoso para com você, com a sua família. Um fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Uma família que cresce através do poder do Espírito Santo de Deus é fiel. Em primeiro lugar, o Deus que nos ama e tem cuidado deles. E como demonstramos a fidelidade a Deus? Ouvindo a sua voz e obedecendo. Família que é fiel a Deus, é fiel em tudo mais, amados. Quando você tem a fidelidade de Deus, em todos os aspectos você é fiel. Qualquer lugar. No trato, quando você aperta a mão e faz um negócio, você é fiel naquele negócio. Porque isso não é nada diante da fidelidade que você tem com Deus. Se você é fiel com Deus, todas as outras partes que você faz, todos os compromissos que você tem, eles não são nada em relação à fidelidade, quando você tem então sobre a sua vida a fidelidade de Deus. Se você tem a fidelidade de Deus no seu coração, você vai ser fiel ao seu esposo e à sua esposa. Você vai ser fiel aos seus filhos. Você vai ser fiel no trato. Você vai ser fiel nos seus negócios. Você vai ser fiel nos seus estudos. Você vai ser fiel
E em nome de Jesus, que a sua família seja uma família que usufrua da fidelidade de Deus. E seu lar seja cheio do Deus fiel, que tem tratado, cuidado, amparado, tem sido fiel a você. Deus nunca nos desamparou, amados. Ele tem sido fiel, tem guardado a sua família, tem sustentado o seu lar, a sua vida. Continue sendo fiel, porque o máximo que nós fizermos diante de Deus para ser fiel a Deus, nós nunca vamos alcançar a forma como que Deus é fiel a nós e é fiel à nossa casa. Seja fiel no pouco, que Ele vai te colocar no muito, em nome de Jesus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, a fidelidade, mansidão. Uma família que cresce através do Espírito Santo de Deus é mansa. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a face da terra. Ser manso não significa, mansa não significa ser bobo ou ser boba. Como Moisés, amado e amada do Senhor, conduziu aquele povo rebelde, obstinado de coração, duro de serviço, desobediente, sendo manso. Sabe como ele conduziu aquele povo lá no Egito? Através da presença do Senhor. Êxodo 32, 2 vai dizer assim: enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Deus disse para ele: olha, eu vou lançar esse povo, você vai então entrar na terra prometida. Moisés responde então ao Senhor: se a tua presença não vai conosco, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu, o teu povo, não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Moisés diz o seguinte: o que é então a terra prometida sem um Deus da glória? O que é receber bênçãos se o Deus da bênção não está nesse lugar? O que adianta termos uma família se Deus não é o dono dela? O que Moisés está dizendo é o seguinte: Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não vamos sair aqui, nós vamos plantar os pés aqui e nós não vamos a lugar nenhum. Faça esse propósito com o Senhor. Sua família só vai sair do lugar se o Senhor, o Deus eterno, estiver no centro da sua casa, no centro da sua família. Busca o Senhor e que haja mansidão dentro do seu lar. Uma família que cresce através do poder do Espírito Santo de Deus é mansa, porque vive a mansidão do Senhor, porque tem na força do Senhor sua confiança. Sua espada é o Senhor, sua força é o Senhor. Por isso, descansa em mansidão na presença do Senhor. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Uma família que cresce através do poder do Espírito Santo de Deus tem e exercita o domínio próprio. Prometeu-lhes liberdade. Eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Onde estiver o seu tesouro, ali também está o seu coração. Quem domina a sua família, amado? É Deus. É o Espírito Santo. Todos os membros da família precisam se deixar dominar pelo poder do Espírito Santo, dar lugar ao Espírito, não à carne, entregar o domínio, o governo da sua vida, de suas ações, de suas reações ao Espírito Santo de Deus. Você precisa então ter domínio próprio, e você só vai ter domínio próprio se você buscar em Deus. E aí a forma de você falar, lidar com os membros da sua família, a forma de reagir, sabe qual a pior luta que você e eu temos? Da reação, não é da ação muitas vezes. Muitas vezes recebemos uma afronta, e como é que você reage a essa afronta? É aí, na hora que você vai reagir a essa afronta, que vai determinar que tipo de pessoa é você, sabe? Somos afrontados. Mas se você estiver cheio do poder do Espírito Santo de Deus, a sua resposta vai ser mansa, vai ter domínio, e você então vai ter domínio também sobre a situação. Aquele que é dominado pelo Senhor, aquele que tem segurança de estar na presença de Deus, quando responde algo a alguém, é então
manso, é dominado, tem poder, então, de persuasão pelo poder do Espírito Santo de Deus. Todos os membros da família precisam se deixar levar pelo Espírito, dar lugar ao Espírito, não à carne, entregar o domínio. Mas como vamos fazer isso? Buscando a vontade de Deus, através da palavra de Deus. Na palavra de Deus, nós vamos encontrar ali todas as características de alguém manso, alguém que é dominado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Deus vai fazer a parte dele, se nós fizermos a nossa parte. Vamos ser instrumentos de Deus, à medida que fomos obedientes a Ele. Quanto mais buscamos, mais Ele se revela a nós. Quanto mais o buscamos, mais seremos transformados, moldados, termos então a aparência do Senhor. Deus não tirou o mal do mundo, não tirou a perversidade, a angústia, a tristeza, a dor, a mentira, a falsidade do mundo. Uma família que cresce através do poder do Espírito Santo de Deus, está nesse mundo para fazer a diferença. Em minhas trevas é que a luz brilha, amados. Em meio ao desespero, que a paz reina. No meio da dor, é que vem o alívio. Busque a presença de Deus para a sua casa, para o seu lar, para a sua família, e você vai experimentar a presença de Deus na sua vida. Você vai ver quão bom é estar então e ter uma família alicerçada no poder da palavra, com Cristo, então sendo aquele que vai reinar na sua casa. As circunstâncias podem até ser desesperadoras, mas a família não desanima. Antes se fortalece, se anima e anima os que estão ao seu redor, porque confia no Deus de sua vida e é fiel a esse Deus. Deus, essas famílias e seus membros são honestos, dignos de suas relações. Não tem mentira, não tem falsidade, não tem gritaria, não tem escândalos. Inclusive Jesus nos alertou a isso. Cuidado com os escândalos. Ai daqueles, então, que forem esses que vão trazer o escândalo, serem instrumentos de escândalo. Jesus disse que era melhor que esse, então, colocasse uma pedra ao seu pescoço e se atirasse ao mar. Ai daqueles por onde vêm os escândalos. Nós temos que vigiar, orar e trazer essa presença do Senhor. Que a sua família seja cheia da lealdade do Senhor, seja cheia do fruto do Espírito, seja seguidora, proclamadora, alicerçada no poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Você é comprado, remido, a sua família, mais uma vez, é do Senhor, e você então é esse que é amado pelo Senhor, comprado pelo Senhor. Você é esse que é amado, que faz as obras do Senhor. Você é esse que então tem essa garantia de ser instrumento da parte do Senhor. E não é um pastor, não é uma instituição religiosa, mas é o Senhor, o Deus eterno. E você pode falar com esse Deus, você pode falar com Ele no lugar onde você estiver, aonde você estiver, dentro da sua casa, ou no lar, ou na rua, em qualquer ambiente. Você pode fechar os seus olhos ou de olhos abertos, você pode falar com Deus. Eu sei que você tem feito isso, mas faça isso com mais frequência. Pede a Deus que Ele seja o Senhor da sua casa, o Senhor da sua família, o Senhor, que o Espírito Santo de Deus, Ele possa fortalecer a sua fé, animar o seu coração e fazer de você e da sua família um instrumento de paz, em nome de Jesus. Amém? Você pode ficar de pé um pouquinho. Mais uma vez, quero orar pela sua família. Pai, coloco mais uma vez meus irmãos e minhas irmãs no teu altar. Cada família, que o fruto do Espírito possa ser semeado no lar dos meus irmãos. Ah, Deus, eu sei que o Senhor não se esquece de nenhum dos seus pequeninos. Pelo contrário, o Senhor tem prazer em amar, em cuidar, em tratar, em se aproximar. O Senhor é esse que tem bênçãos sem medidas, Senhor, que tem graça abundante, que tem misericórdia, Senhor, eterna, e que tem amor, ó Deus, sobre cada lar, sobre cada família aqui. Por isso nós te pedimos, derrama, Pai, derrama sobre o lar que precisa de paz, o lar que precisa de alegria, Senhor, o lar que precisa de mansidão,
o lar que precisa de benignidade, o lar que precisa, Senhor, ser esse lar elástico, Senhor, ó Deus, ser longânimo, Deus, em nome de Jesus, que o fruto do Espírito possa ser, então, real, verdadeiro, e o Senhor possa reinar no lar dos meus irmãos e no meu lar. Abençoa, Pai, cada família aqui, e que possamos sair daqui na certeza que iremos então receber no decorrer da nossa vida tudo aquilo que estamos precisando, tudo aquilo que estamos clamando ao Senhor, mas faz de nós instrumentos da tua paz, da tua alegria dentro da nossa casa, que possamos ser nós os primeiros, começar em mim, a ser então um instrumento do Espírito Santo de Deus dentro da minha casa, levando a presença de Deus, Senhor, a cada um membro da família. Deus, em nome de Jesus, edifica o lar, edifica a família e abençoa em nome de Jesus. Amém, amados? Podeis sentar. Nós queremos agora passar por um momento muito, podeis sentar, por um momento muito importante. Queria convidar a Ana Bárbara para que esteja aqui comigo. Gostaria que você que é casado ficasse de pé. Sou casado e quero ficar de pé. Nós vamos renovar então os votos, né, dos nossos casamentos. Você fez um voto diante do Senhor, você prometeu amar, né, a sua esposa, você prometeu amar o seu esposo, você prometeu fidelidade a ele. Você vai renovar esses votos agora, em nome de Jesus. Os votos de serem uma só carne no Senhor. Enquanto todos estão de pé, gostaria então de dar uma palavra em relação a isso, falar para você essas coisas, né, a respeito da renovação dos votos que vamos fazer aqui. A palavra do Senhor diz assim, ó, Amós capítulo 3, verso 3, vai dizer: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Eclesiastes capítulo 4, versos de 9 a 12, vai dizer: melhor em serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do aquele que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. É assim o casamento. O casamento ele é feito a 3. Você, o seu cônjuge e Jesus no meio. Ele no seu lar, na sua casa. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos renovar os votos. Você vai ficar de frente com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu cônjuge. E você vai olhar nos olhos dele, nos olhos dela. E você vai então, você vai repetir comigo, né, aquilo, e vai repetir com a Ana Bárbara. Os meninos vão repetir comigo, né, e as meninas vão repetir com a Ana Bárbara aquilo que você vai repetir agora comigo, né. Diz assim, nós que amamos os nossos cônjuges, nós que temos esse relacionamento íntimo de Deus conosco, nós que queremos renovar essa aliança. Você vai dizer assim, você vai olhar nos olhos, né, do seu cônjuge, vai dar as mãos para ele. Você vai dizer assim, comigo, os homens comigo. Eu, fala seu nome, Mário, diante de Deus e da igreja, renovo a minha aliança de amor e fidelidade, e minha promessa de amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Pode beijar a noiva. Isso. Agora a esposa vai dizer para o esposo: eu, Ana Bárbara, diante de Deus e da igreja, renovo minha aliança de amor e fidelidade, com a promessa de amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, todos os dias da minha vida,
até que a morte nos separe. Pode beijar o noivo. E... Agora você vai se abraçar. Abraça sua esposa, abraça seu esposo. E você pode orar com ele. Ora com ele. Fala aí, fala no seu coração. Pode orar. Ora entre vocês. Né? Declare palavras de amor. Né? Ore por ele. Ore pela sua esposa. Ore pelo seu esposo. Ore por ele. Ora por ela. E orem juntos. Né? Agradeça a Deus pela vida dele. Agradeça a Deus pela vida dela. Quem diria, olhando para trás, que essa história ainda tinha um final feliz. Esses dois mundos distantes se encontram e nasce amor. E quem diria, depois de tanta coisa e de tantos ajustes no coração, hoje eterniza a nova canção do mais puro amor. Chamem todos para ver, façam grande festa, nasceu o amor. Tragam cores pra enfeitar, só palavras não poderão contar o que Deus começa hoje aqui e promete sempre carregar. E eles se amam, veja o brilho em seu olhar, canta a bela história, ela não tem hora pra acabar. E eles se amam, nunca mais irão mudar. Traga cada dia mais amor pra esse lar. Pai, abençoa cada lar, cada casamento aqui, Senhor. Abençoa, Senhor, os seus filhos. Abençoa, Senhor, o relacionamento deles. Que haja perdão, que haja amor, que haja relacionamento alegre, feliz. Senhor, derrama sobre cada relacionamento, cada casamento aqui da Tua presença. Senhor, eles estão casados no Senhor. Firma, Senhor, esse relacionamento, renova a aliança, Senhor, dos casamentos aqui, Pai. Ó Deus, que eles possam estar casados até que a morte os separe, Pai. E nada, nem ninguém pode separar aquilo que o Senhor uniu porque aquilo que o Senhor uniu, o homem não tem poder para destruir, Pai. Em nome de Jesus, firma esse casamento. Nós renovamos os nossos votos diante de Ti e cremos que Tu estás no nosso lar, Tu estás no casamento. O Senhor mantém, sustenta, o Senhor ama o casamento. Assim nós oramos, entregando cada casamento, cada um dos Teus irmãos, nossos irmãos, cada lar no Teu altar, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Deus abençoe, amados. Amém? E poder sentar, nós vamos então ouvir a participação musical do coro. O coro, você vai ficar aqui mesmo. O coro vai cantar.